Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem interessante. A diferença gigante que existe entre o só seguir instruções e, de fato, entender alguma coisa. E para isso, vamos fazer uma viagem lá para a Grécia Antiga. Acredite, um método de ensino de milênios atrás tem tudo a ver com o jeito que a gente aprende a usar tecnologia hoje em dia. Para começar, imagine uma sala. Mas uma sala bem simples mesmo, sem computador, sem lousa digital, sem manual, nada. Só um espaço vazio preparado para uma única coisa: o diálogo, a busca por conhecimento. E no meio dessa sala tem um professor. Só que ele é diferente. Ele não está ali para cuspir um monte de fatos. Na verdade, ele é tipo um provocador. O método dele não é dar respostas prontas, mas sim fazer com que os próprios alunos cheguem nelas. E o jeito que ele faz isso é genial. Sabe quando um aluno levanta a mão todo confiante, achando que já entendeu tudo? É exatamente nesse momento que o mestre ataca. Ele lança outra pergunta, ainda mais afiada, feita sob medida para balançar aquela certeza toda. O resultado disso é uma reviravolta. A certeza que parecia tão sólida começa a rachar e dá lugar para a dúvida. E é justamente nesse terreno da incerteza que o pensamento de verdade começa a nascer. Esse cara, claro, era Sócrates. O objetivo dele nunca foi encher a cabeça dos alunos com as ideias dele. O que ele queria era acender uma chama, sabe? A chama da autoconsciência, ensinando cada um a ser mestre do seu próprio jeito de pensar. Tá, mas e o que isso tem a ver com o nosso mundo cheio de telas e apps? Vamos dar um pulo de mais de 2000 anos no tempo. Saindo da Grécia Antiga direto para a sala de aula de hoje, para ver o contraste brutal entre o método socrático e o jeito que se costuma ensinar tecnologia. A cena é super familiar pra gente, né? O professor lá na frente mostrando um passo a passo. Primeiro, clica aqui, aí arrasta esse arquivo para cá e, por último, salva. As instruções são diretas, claras e totalmente mecânicas. E olhando por cima, parece que deu tudo certo. Todo mundo seguiu os passos, a tarefa foi feita. Se o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? A resposta é aquele silêncio ou um não bem geral. Só que é aí que está o pulo do gato, que essa citação resume perfeitamente. O que foi aprendido não foi informática, foi rotina. Ninguém aprendeu o porquê de cada passo, só decorou uma sequência de cliques. Quando a gente coloca os dois lado a lado, o contraste é gritante. De um lado, o método socrático, que quer gerar consciência, que força o pensamento ativo e que deixa a pessoa inquieta, querendo saber mais. Do outro, o ensino do clique, que só quer repetição, que a pessoa siga passivamente os passos e que gera uma perigosa sensação de que se sabe tudo. Esse fenômeno tem nome. É a ilusão da aprendizagem. O aluno sente que sabe porque consegue repetir os passos. O professor acha que ensinou porque a tarefa foi concluída. Mas no meio do caminho, uma coisa essencial se perdeu: a capacidade de pensar, de entender o processo de verdade. Mas olha que curioso, existe uma ponte que conecta o método de Sócrates com a psicologia da educação de hoje em dia. E essa ponte é exatamente aquilo que Sócrates mais incentivava: a habilidade de pensar sobre o próprio pensamento. O nome técnico para isso é metacognição. Em bom português, é a capacidade de dar um passo para trás e observar a própria mente funcionando. É saber o que você já domina, reconhecer o que ainda não sabe e mudar o jeito de aprender quando precisa. É ser o piloto do próprio aprendizado. E isso não é só papo de filósofo, não. Lá no século XX, pesquisadores como John Flavel, Anne Brown e Barry Zimmerman pegaram essa ideia socrática, levaram para o laboratório e deram uma base científica sólida para ela. E uma das conclusões mais importantes desses estudos é que, na maioria das vezes, o que impede alguém de aprender não é falta de capacidade. É a pessoa simplesmente não ter consciência do que ela ainda não aprendeu. É a falta de noção sobre as próprias lacunas. E aí a gente fecha o ciclo e volta para Sócrates. Fica claro que ele não estava preocupado em ensinar conteúdo, em decorar fatos. O que ele ensinava era uma habilidade muito mais poderosa: a arte de duvidar das próprias certezas, a coragem de botar os próprios pensamentos à prova. Bom, e com tudo isso, a gente chega na nossa reflexão final. Depois de aprender a usar uma ferramenta seguindo uma receita de bolo, um monte de cliques, o que sobra de verdade quando essa ferramenta não está mais ali? Então, para a gente fechar, fica aqui a pergunta que amarra toda a nossa conversa. Se amanhã esse computador, esse programa específico, esse botão, se tudo isso sumir, o que de fato a pessoa ainda sabe fazer por conta própria? O que é que fica quando a rotina vai embora?
Fica aí a reflexão. Até a próxima!